A gente conversa agora com o Luiz Quigno, que é advogado especializado em direito da família e sucessões. E eu passo a bola para a Madak fazer a primeira pergunta. Bom, querido, seguinte, nós temos agora na política a história da palavra sugar baby. Duda, explica para o povo onde que surgiu a história do sugar baby. No meio daquela confusão do Banco Master, aparece uma história que o Daniel Vorcaro, que era o presidente do Banco Master, teria feito uma doação de 4,3 milhões de reais para uma moça, acho que é para comprar um apartamento, e ela se diz ali que ela era uma sugar baby do Rolis Magalhães, que por sua vez é réu numa investigação sobre tráfico internacional de cocaína. Então é isso, são 3 pessoas envolvidas, mas tem essa coisa curiosa de que ela alega isso no tribunal ali, né, com naturalidade. Acho que a gente nunca tinha visto uma coisa parecida dessa, né? Você já viu sugar baby em processo judicial? Não assumindo a posição, eu já vi. Né? Opa! Mas é curioso, né? Você vê como a vida política já foi para a área criminal, agora está na área de família. Né? Sugar baby é uma coisa que existe desde os primórdios, né? Mas é uma coisa sempre oculta. Né? E foi curioso essa moça ter optado pela sua própria exposição nesta condição. Né? Imagino eu, em proteção a si mesma. Melhor ser sugar baby do que estar associada ao tráfico. Então eu vou me defender, vou me blindar por aqui e vou me posicionar. Né? Com a ressalva de que ela não fez nada errado do ponto de vista pessoal. Ela tem uma relação com uma terceira pessoa. Quando você fala que não fez nada errado, é porque ser um sugar baby, ou um sugar daddy, ou um sugar mommy, isso não é crime em lugar nenhum aqui, né? Pelo menos no Brasil não tem isso, né? As pessoas podem voluntariamente falar assim, eu vou receber um patrocínio de alguém e vou, sei lá, vou para festas com ele, qualquer coisa desse tipo, certo? Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Essa relação é uma relação de 2 pessoas maiores, capazes, que por uma conveniência pessoal, né, querem ter uma vida normalmente no privado e não no público. Porque o sugar daddy e o sugar baby também tem essa característica, né? Quer dizer, eu posso ter essa relação no privado ou posso ter essa relação pública nas festas, onde mais seja. Né? E é uma relação onde não há um crime. No ponto de vista do direito de família, nós temos que separar a questão moral, que aqui se pode condenar, e aí eu participo dessa corrente, porque bonito não é, mas você tem que olhar o direito de família no entendimento do que pessoas maiores e capazes desejam fazer sem fazer mal a terceiros. Então essa relação é uma relação que no direito de família passa na margem, não tem proteção legal, é importante que se diga isso. Né? O relacionamento dessas pessoas não é uma relação familiar, é uma relação econômica. E a relação econômica não é protegida no direito de família. E é importante que se coloque assim, ou seja, essa pessoa não pode amanhã pedir, mas eu era a companheira dele. Eu quero alimentos, eu terminei a relação, ele me dispensou, ou ela me dispensou, porque tem o sugar mommy, tem o sugar daddy, tem tudo. Ele me dispensou, agora eu quero uma pensão alimentícia. Não tem, porque isso não é família. Entendi. No futuro não vai poder dizer que está casado ali, né? Do tipo, eu tô há 5 anos que eu sou sugar baby, isso quer dizer que eu tenho uma relação de casamento. Uma união estável. Mas não pode tentar? Pode. Então, isso faz o quê? Um contrato? A construção da união estável é uma construção que você não controla de fatos. Porque o que é a relação? O que é a união estável? É a relação pública, contínua e duradoura, por 2 pessoas, tanto faz o seu sexo, né? Com o objetivo de constituir família. As pessoas que estão em união estável, elas têm o que a gente chama de estado de posse de casados. Elas vivem como se fossem casadas, sem serem casadas. Olha como isso está distante do sugar daddy. É outra relação. Sim. Mas pode acontecer que depois de uma relação como esta muito longa, eu falo, não, mas eu tinha uma ajuda mensal,
uma ajuda semestral, que fosse, ele pagou a minha faculdade, ele pagou meu convênio médico, e eu sou dependente financeira dele. Então, pela união estável, que eu tenho que provar, eu quero manter esse vínculo. É outra conversa. E você já viu gente conseguindo provar a união estável depois de ser um sugar baby por muito tempo? Eu já vi situações, eu vou falar do termo amante, né? Em que amantes, tanto faz o sexo, pretenderam transformar a relação que é à margem da lei. Porque a relação de amantes é uma relação de cama, não é uma relação de vida. A gente tem que ser realista com os fatos. Né? O leito não forma a família. O leito se forma na família. São coisas diferentes. Então já vi ações que não vingaram, pelo menos aquelas das quais eu participei, porque ficou caracterizada que não havia o que eu comentei. O desejo de formar um casal. Ou seja, a sociedade não os via como tal. Se a sociedade não os reconhece como tal, acho que eles não podem pedir a proteção legal. Eu vou ter que perguntar qual que é a diferença de sugar baby para prostituição? Eu acho que as pessoas se auto-intitulam como desejam. Né? Eu acho que eu acho que a diferença pode ser, para tentar achar uma coisa, que essa relação é uma relação mais continuada. A prostituição, normalmente, ela é uma relação de momento. É uma relação de evento único. Né? A prostituição, ela pode presumir a variação dos parceiros. Né? Enquanto que sugar baby, sugar mommy, sugar daddy é uma relação de conveniência com projeto de certo relacionamento contínuo, longe de ser família. Então, se você quer dizer, como é que eu vou diferenciar prostituição de sugar baby? Eu acho que uma é aquela relação eventual que eu pago para estar com uma pessoa, como dizem as pessoas, eu pago para a pessoa ir embora. E no sugar baby eu pago para ela ficar comigo por mais algum tempo. E aí eu acho que tem uma consequência disso que você falou, que às vezes, como é um relacionamento de mais tempo, de longo prazo, ele vai além do leito, e aí você tem, por exemplo, esses eventos sociais, né? Quer dizer, viagens juntos. Então, num site que eu vi de sugar babies, eles mostravam ali para chamar as pessoas para se inscreverem no site, assim, olha só, você vai viajar muito, né? Aliás, tem até lá um ranking que geralmente a Itália é o lugar para onde os sugar babies mais viajam, né? Então, assim, você tem eventos outros que são eventos sociais, que não estamos falando só de leito, como no caso da prostituição, né? Agora, Luiz, quando dá problema onde? É porque alguém descobriu uma relação de sugar baby e sugar daddy, de repente, assim, os filhos do sugar daddy ou a esposa do sugar daddy que descobriu isso, ou é a relação mesmo entre o sugar daddy e a sugar baby que dá enguiço, que é a união estável, alguma coisa assim, alguma cobrança financeira além do que a pessoa pode dar. Quando dá problema, geralmente é onde? Vamos entender que a relação do sugar baby, ela é uma relação financeira. Ela é um comprometimento financeiro de quem está se oferecendo para esta prestação. Então, quando a remuneração para, ela é injusta e eu preciso, eu demando. Então, é uma relação que ela pode seguir, né, à margem da lei. Eu vou sempre reiterar isso. É uma relação à margem da lei. Não é uma relação que a lei tem que proteger. Muito pelo contrário. Porque quando esta pessoa, para ter algum direito, ela vai tentar provar que estava em uma união estável. E não, se provar, é companheira ou companheiro. Sim. Então, onde isso acontece? Porque segredo é só de um. E sempre alguém comenta. Essa é a vida social. Então, sempre alguém conta que viu alguém. Hoje, no mundo do WhatsApp, no mundo do Instagram, no mundo do celular, vida privada é só se você não acender a luz e não sair de casa. Sim. Então, sempre tem alguém que viu alguma coisa, que contou para alguém, que disse que não ia revelar. E agora que aparece sugar baby num processo, não pode sair da área de família e virar um novo nome para quem é laranja, na verdade. Não estou dizendo que é o caso dela, mas não pode virar moda, inclusive na política. A pessoa tem um laranja e o laranja fala, não, eu sou sugar baby.
É que eu acho que o Sugar Baby, ele tem uma conotação depreciativa que, se é para eu ter esse tipo de relacionamento, eu prefiro ser um namorado. Eu prefiro não ser o Sugar Daddy, porque o namorado não tem comprometimento patrimonial. Diferenciando namoro de união estável, afastando o Sugar Daddy, que eu não quero estar, então eu prefiro ter uma namorada ou um namorado comigo, né? É melhor que ele seja meu namorado e eu dou um presente para ele, né, do que ele seja um Sugar Baby meu. Fica mais bonita a história. Mas pode acontecer que essas pessoas acabam sendo usadas, né, para, de alguma maneira, receberem alguma vantagem que eu quero ocultar em meu nome. Então, nesta matéria, é importante a gente entender o segundo passo. Então, essa moça, pelo que ela revela, ela recebeu um apartamento. Cometeu crime? Nenhum. O apartamento ficou com ela. Cometeu crime? Nenhum. Agora ela pega esse apartamento, ou tivesse pego por comando de quem deu, agora você passa para uma terceira pessoa. Agora ela foi laranja. Agora ela faz parte do suposto esquema. Então, você tem um limite da tua atuação em uma história maior que você está envolvido. Talvez, em razão disso, que essa moça falou, deixa eu assumir a minha posição real para me proteger. Né? Não é que eu recebi para entregar, eu recebi para mim. Eu recebi um presente. Eu posso receber presentes? Posso. Dessa monta, por que não, se a pessoa que está dando tem caixa para isso? Entendi. Luiz, eu lembrei agora, no escândalo da CPMI e do INSS, uma mulher que tinha recebido um apartamento do marido em Balneário de Camboriú, que tinha também os seus milhões, valia, o carro subia no elevador, né? Você podia deixar o carro na sala do seu apartamento, era uma história assim. E aí, para ver se ela tinha ou não cometido um crime, era preciso provar que ela sabia que a origem daquele dinheiro, que foi o marido que deu, tinha uma origem ilegal, né? Então, aí você consegue provar que mais ou menos a esposa está dentro do esquema. No caso de uma Sugar Baby, ela fica um pouquinho mais protegida nessa história, né? Porque ela fala assim, eu não estou tanto na vida dele assim para saber todos esses detalhes, né? Com certeza. Num casal que eu presenteio a minha esposa com valores que nitidamente eu não poderia ter, porque ela sabe quanto eu ganho, né? Ou ela me presenteia uma coisa que ela não poderia ganhar, então eu posso estar envolvido, porque não é possível que eu não percebesse isso. No Sugar Baby eu tenho essa proteção. Não, ele me deu um presente, não tem nada a ver com a vida dele. E talvez tenha sido uma saída para ela ficar fora de uma questão criminal, que vai ser sempre muito mais complexa e de risco do que uma questão de família. E, Luiz, a gente está numa semana que as pessoas estão discutindo aí um código de ética lá para o STF, né? O Edson Fachin tem essa ambição e está se falando nisso. No mundo do Sugar Baby, existe assim um código de ética, mesmo que não escrito, algumas coisas que as pessoas podem ou não podem fazer? Namoros também, porque a gente está tendo aí separações, casamentos, namoros, tudo no ambiente político, né? Vamos separar o mundo que o direito de família cobre, né? Porque são dois mundos, né? No direito de família, você tem as relações como casados, como companheiros de união estável ou como namorados. Você tem essas fases, ou até como ficantes, né? E todas elas, de uma maneira ou outra, estão no contexto social. O Sugar Baby sempre é uma relação que passa à margem da sociedade maior. Não é uma coisa tão pública assim, né? Não é uma coisa assim tão realizável facilmente. Então eu acho que, se você fala assim, códigos, eu acho que quando você faz uma coisa que a sociedade, na linha geral, não vê com bons olhos, né? O silêncio é a regra, né? E você escuta nessas histórias, né? O código do silêncio, né? Qual que é a regra? Não vi, não ouvi e não sei. É uma regra correta para direito de família? Não, porque na família a gente tem que conviver. A gente não tem que se esconder. Então a relação do Sugar Baby é uma relação de se ocultar, não de aparecer. Então ela fica à margem da lei. Entendi. E aí, Luiz, você como advogado, imagino que você acaba sabendo de muitas histórias,
Mas você não tem nenhuma... Você tem que tomar um cuidado para não interferir demais, né? Porque, assim, às vezes a gente escuta, acho que no mundo da advocacia, né? As pessoas falando, eu fiz isso, fiz aquilo, não contei para minha mulher, eu não contei para o meu marido, e eu tenho alguém lá... acho que, assim, moralmente, aquilo tá errado. Mas, assim, cada um que decide como quer viver, certo? Você, como advogado, não assume aí a função de padre ou de pastor das pessoas, certo? Todo mundo é maior de idade, certo? Você sabe que nós, quando o cliente entra na sala, né, e senta, você não sabe o que você vai ouvir. No fundo é isso. Mas eu acho que a nossa função, como advogados de família, é explicar o reflexo de cada decisão e, às vezes, por vezes, eu vou fazer 40 anos de formado, então tem um pouco de experiência no tema. Às vezes a gente, no sentido construtivo, dá uns corretivos, né? Precisa, vale o risco, tá certo, porque o advogado não está lá para dar exemplo, mas está lá para orientar. E o bom profissional de família, ele não pode ficar só no código de civil. Ele tem que abraçar, ele tem que dar para o cliente pertencimento. E se ele percebe que como a conduta não se coaduna com a lei, o profissional com experiência deveria, pelo menos é o que a gente faz, né? Vamos fazer um café aqui e ver se isso vai acabar bem? Porque você pode trocar um momento por uma vida, né? Então, mas isso a gente só consegue fazer com um pouco mais de experiência e de acolhimento ou com a cliente ou com o cliente, né, para ver se a gente consegue salvar uma boa relação. Joia. Madá, acho que tem uma pergunta sobre o novo Código Civil, é isso? Eu queria começar falando dessa história de escritório de parente de magistrado. Isso como é que entra na divisão de família? O magistrado tem direito ao que o escritório da mulher fatura? O que foi determinado, né, o que foi decidido, foi entendimento da corte, né, é que os parentes podem advogar em causas onde algum cônjuge esteja atuando como magistrado na corte, né? Se imagina que o magistrado não tem intervenção direta, se imagina que o magistrado está tocando o seu, e ele não pode também limitar a atuação de quem está na família dele e, por sorte ou por azar, tem um parente em uma posição de corte que agora eu não posso trabalhar porque tal pessoa ligada a mim está na corte. É uma demanda discutível, é um problema. Existe a suspeição, né? A gente que está na área da advocacia vê várias vezes juízes que se declaram suspeitos no sentido processual. Eu não posso julgar porque eu posso ter interesse na demanda. Isto acontece, né? E você tem que administrar a situação em que, se eventualmente o magistrado assim não agir, você fazer a prova e alegar a suspeição para a corte em cima resolver. Mas é uma pauta complicada. Se eles se separarem depois, ele pode pedir para partilhar o que o escritório da mulher dele faturava? Depende do regime de bens. Porque se ele for casado no regime da comunhão parcial de bens, no regime da comunhão parcial de bens, em um divórcio, os ganhos de cada parte são somados e divididos. Esse é o rito da comunhão parcial, magistrado ou não, né? Então, se um magistrado se separa de alguém que amealhou fortuna na advocacia de uma maneira correta, não há nada que o desabone, e ele se divorcia, ele pode pedir metade, porque esse é o regime que eles adotaram. Se for separação total de bens, não tem essa discussão. Cada um tem o seu patrimônio. Mas aí fica uma situação esquisita, né? Fica. E as situações esquisitas, elas acontecem. Não pensa que não acontece. Nós estamos tratando com pessoas, né? E hoje, não tem mais você não saber, né? O não saber cada vez vai ser uma coisa mais rara. Ainda mais no momento em que a corte tornou personagens públicos. Como se fala, eu só vou repetir, a gente sabe a escalação do Supremo, sabe a escalação da seleção. Né? E isso é uma coisa que se fala constantemente, em qualquer roda. Isso faz parte da exposição que a corte tem, né, e da sua atuação, e todo mundo comenta como cidadão. E quando, em vez de ser casado,
é juntado e tá como juiz. Por exemplo, se a mulher te paga uma mesada e você não é casado. Mas se você for depois companheiro. separa. Então, se você for companheiro, sabe, Madalena, uma coisa importante, porque se eu não sou casado e vivo com alguém como se casado fosse, eu estou na união estável. Então, nada impede que a minha companheira ou meu companheiro me auxilie, porque isso eu estou naquele estado de posse de casados que falamos antes. Então, pessoas não estarem casadas podem receber ajuda uma da outra se estiverem em união estável, porque formam um casal, mesmo se tiverem adotado a separação total de bens. Porque na separação total de bens eu divido o patrimônio, mas o dever de auxílio, de guarda e de sustento de um para outro, aquele que ganha mais, coopera com mais. Então, se algum dos dois está numa posição de ganhar mais do que o outro e ajuda aquele que ganha menos, se companheiros, a lei protege. Ótimo, acho que é isso, né? Eu queria só que ele falasse que é uma pauta bomba, que é o novo Código Civil. Quem está vendo a gente não sabe que toda a vida, tudo que você achou que era direito seu, de família, marido, casamento, pode mudar a qualquer momento, né? Pode mudar. Você sabe, a lei de família, primeiro, a lei de família, ela não inventa. Ela regulamenta o que a sociedade aceita. A sociedade passa a aceitar um patrimônio, por exemplo, casamento homoafetivo, união estável, tudo que não era aceito lá atrás. A sociedade aceita, a lei regulamenta. Então a lei tem que regulamentar, não tem que inventar. Eu acho que esse código está inventando mais do que regulamentando, o que é um risco. E a lei nunca consegue ser justa para 240 milhões de brasileiros. Então, quanto menos você mexe na lei de família, melhor será. A lei é boa, tem as suas questões, e se a gente pretende fazer uma reforma, se é o que está em debate, eu acho que foi muito acelerado. Demais para o meu gosto e de muitos profissionais do direito. Acho que a gente poderia debater mais. Você muda direito de cônjuge, direito de filho, direito sucessório, direito patrimonial. Você entrou na sala de jantar, no quarto do casal. É muita intimidade para uma discussão tão rápida. Então eu acho que mereceria mais debate. Não só nas audiências públicas, debate até promovido pelas redes, né? Trazer especialistas para falar, para a gente ouvir, para a gente aprender, porque pode ter uma mudança, amanhã a lei é aprovada, eu acho que nós vamos ter surpresas. Para uns vão agradar, para outros vão desagradar. Dá uns exemplos. Eu acho que as pessoas não se ligaram ainda. Por exemplo, a possibilidade de você, eventualmente, renunciar em vida a uma herança futura. Ah, mas é muito justo que eu possa, por uma composição, eu renuncie a uma herança futura porque eu vou casar com alguém que tem muita grana e lá eu sou herdeiro necessário, então eu vou renunciar em vida. Eu vou pegar um jovem de 25 anos como advogado, falar, assina aqui que você está renunciando, uma coisa que ele vai aos 80 entender se ele agiu certo. É muito sério isso, né? A proteção da família é muito séria. Eu vou poder tratar de uma maneira mais desigual aqueles filhos que não cuidarem de mim. É uma pauta boa, mas está tudo misturado. Então tem muita coisa boa, com muita coisa discutível, na mesma cesta. Tem muito jabuti, usando o jargão político, né? Num Código Civil para o meu gosto. E a viúva não ficar mais na casa, que essa é uma das grandes discussões, né? Você tem duas figuras, o cônjuge como herdeiro necessário, que era uma regra que não tinha até 2003. De 1917 a 2003, que era o Código Bevilacqua, o cônjuge não era herdeiro necessário. Ele era excluído da sucessão e podia não receber nada até. 2003 até agora é vigente o Código Reale, onde o cônjuge, na separação total, foi promovido herdeiro necessário, de uma parcela da herança. E havia o direito real de moradia. Quer dizer, o cônjuge fica morando no imóvel em qualquer regime de bens. Se eu tirar essa garantia do cônjuge, a gente tem que olhar não a nossa vida, a vida de quem precisa da lei. Nem sempre a gente precisa da lei, mas quem precisa, se pegar um cônjuge viúvo ou viúva, que na velhice não tem a garantia de ficar morando no seu imóvel, se o companheiro falecer, não tem nexo. Então é um jabuti que não precisava ter. Eu acho que o debate vai muito longe ainda. E às vezes até esses jabutis aparecem até com gente bem intencionada, né? Mas não avalia direito as consequências. Isso daí de repente expulsar
a viúva da casa dela é um absurdo, né? Mas, enfim, talvez alguém tenha pensado, puxa, mas se a casa não era dela, né? Alguma coisa assim, mas tenta se fazer justiça e acaba se criando mais injustiça, né? Luiz, muito obrigado pela participação hoje aqui no Papo Antagonista. A gente segue para os próximos assuntos. Não sei se a Madá ainda tem voz para Eu já acabei, gente. Saímos juntos. Tá bom. Saímos juntos. Obrigado pelo convite.